Olá, gurizada! Tudo bem, guris e gurias? Meu nome é Grace Luz e vocês são todos muito bem-vindos ao Olho em Portal Tarô. Meninada, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos. O nosso canal, a abordagem dele é uma abordagem mitológica. Por hora, ele gira em torno da mitologia grega. Futuramente será extensivo a outras mitologias. A Grécia Antiga é o berço de todas as civilizações. De lá surgiram grandes coisas como a medicina, como a filosofia. A gente tem grandes personagens dessas áreas na Grécia. E como eles eram um povo politeísta, eles criam em vários deuses. E esses deuses deram origem a vários mitos, a várias histórias fantásticas. E é baseado nessas histórias fantásticas que o oráculo mitológico foi criado por mim. A leitura ela obedece imediatamente uma associação das histórias dos personagens da mitologia com o tarô em si, o tarô tradicional. Por conta disso é que cada personagem, cada personagem que sai na leitura, ele exige o desenvolvimento de uma história que à medida que tu vai escutando, tu vai te adaptando à personalidade do personagem, né? Da entidade mitológica no caso. E isso faz com que tu te adapte ao que está sendo dito aqui. Então é para esclarecer como funciona a linha do raciocínio do Olho em Portal, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos e bora lá saber o que a gente tem guardado para o mês de setembro. Guris e gurias do signo de Virgem, dos aniversariantes do mês. Eu também sou virginiana e aniversariei o mês passado, mas vamos lá. Estamos numa energia virginiana. Vamos dar uma olhadinha o que o mês de setembro tem guardado para nós? Vejamos então. Lembrando sempre que o nosso canal obedece uma linha de passado, presente e futuro, não necessariamente nessa ordem, e que a gente deve se adaptar de acordo com o que está sendo dito, né? As orientações elas podem alcançar até 3 meses, que é um período razoável que a gente identifica para que a gente possa entender o que foi falado, né? E começar a ver a integridade, né? E a interação das ideias. Meninada, eu vou deixar uma carta dessas aqui, um card desse aqui separado, que é o que vai nos guiar. No final do jogo eu vou ver qual carta é, tá? Mas ela vai, deixa eu baralhar, ela vai nos mostrar qual é a energia predominante do mês de vocês. Vamos ver então, Virginiano. Saiu a cartinha, vai ficar aqui do meu lado. Muito bem. E agora então começamos com o oráculo mitológico. Vamos ver o que essa garotada tem para nos falar. Virginianos. Virginianos, mês de setembro de 2022. Vejamos. No fundo do deck a gente tem anfitrite, autopreservação. Esse mês de setembro nos convida, então, a fazer uma reflexão, uma auto-interiorização, para que possamos nos preservar de possíveis descontentamentos ou ataques. A anfitrite, ela é a esposa de Poseidon e ela vive nas profundezas do oceano. E ela tem um autocuidado muito, como é que eu vou dizer para vocês que palavra eu vou usar? O autocuidado da anfitrite é muito vigiado, né? Ela se cuida muito. Então, virginianos, eu acho que esse mês de setembro está nos pedindo para ter um olhar expressivo sobre o que andamos fazendo ou o que andamos precisando, ou o que andamos passando. Sabe aquela fase quando a gente é convidado a olhar para dentro?
É mais ou menos disso aí que a gente está falando. Vou insistir. Era um as de ouros ali que virou, mas eu vou deixar cair. A gente está clarificando com o tarô mitológico. As leituras, elas servem para signo solar, lunar, ascendente e Vênus, tá, gurizada? Então, se por acaso vocês não se identificam com a leitura do solar, deem uma olhadinha nos outros signos do mapa, que às vezes a gente acha bastante identificação. Eu, por exemplo, sou virginiana, né? Mas meu ascendente é touro e eu tenho muito mais de touro do que de virgem. E muito mais. Virgem. Vejamos então. Me parece pelo fundo do deck, dos decks, que a gente terá um mês de associações, boas conjugações com pessoas que nos trarão luz, nos trarão esperança, nos trarão cura, porque nos fundos dos decks eu tenho 3 de pentáculos, que é uma carta de trabalho em grupo, tenho o sumo sacerdote no outro e tenho a esperança da estrela. Então aqui a gente tem um trabalho que pode ser de ordem burocrática, institucional, um trabalho de colaboração externa que vai nos trazer luz, esperança, prosperidade. Muito bom, hein? Vamos ver então. Bora lá, virginianos. No passado, Virgem, a gente tem a Aracne. Aracne, a palavrinha dela é ego. Quem é Aracne? Como eu falei para vocês na introdução, as leituras são feitas através da personalidade das personalidades das entidades mitológicas. Então, Aracne era uma mortal que ela era extremamente boa no que ela fazia. Porém, ela ousava dizer que ela era tão boa ou melhor que a deusa Minerva. No caso, a deusa Minerva era responsável pelo dom que Aracne tinha, que era o dom da tecelagem. Aracne tecia muito bem. E acreditavam os deuses que os humanos, os mortais que tinham dons, deviam a eles esses dons. E Aracne, como nunca havia visto a deusa Minerva, só ouvido falar, disse: não, a mim ninguém ensinou nada, eu aprendi sozinho o dom da tecelagem. E aí a Minerva, enfurecida, resolveu confrontá-la, e aí deu uma disputa, as duas foram fazer um tecido, e aí deu uma briga, uma brigalhada, uma peleia, e aí a Minerva acabou transformando a Aracne num aracnídeo, porque segundo a deusa, daí pra frente a Aracne poderia, ela e os seus descendentes, criar teias, tecidos perfeitos, né? Então ela foi transformada numa aranha, por isso o nome aracnídeo. Por que a palavra ego? Porque, virginiano, me parece então que no passado, em algum momento passado, quando eu digo passado, eu sempre falo, não esqueçam, me refiro a 1 minuto atrás. Quando eu falo em passado, a gente pode estar falando aqui de uma situação em que tu tiveste o teu ego inflado por alguma maneira ou provocado a ser inflado, porque quando sai o card da Aracne significa que tu foste muito bom, que tu és muito bom em alguma coisa e que essa perfeição foi te colocada em teste. E aí tu te posicionaste como bom que tu és naquele determinado assunto. Só que quando a gente é muito bom em alguma coisa, inevitavelmente isso causa desconforto nas pessoas que estão ao nosso redor, pelo menos algumas delas, né? Tipo, o meu colega de trabalho, o meu superior, ou o meu subordinado, sei lá, enfim. Pessoas que não ficam confortáveis com a nossa declaração de sermos bons em alguma coisa. É isso. Isso configuraria a falta de humildade, que não é o caso, porque na verdade o caso da Aracne, ela realmente era muito boa no que ela fazia e realmente ela não conhecia Deus, então não teria por que ela dizer: o dom que eu tenho é graças a Deus, Minerva. Não, realmente não era. Então ela falava a verdade, mas isso foi mal interpretado, causando a ela esse castigo. Então a gente está falando aqui, virginiano,
de uma situação de superego que tu te colocaste de maneira superior a alguém ou alguma coisa, e isso causou desconforto por parte de alguém. Esse desconforto, Virgem, te levou ao 10 de paus. Esse arcano aqui, ele nos fala de... Olhem para vocês verem. É uma pessoa embaixo de 10 paus incandescentes, né? O naipe de paus é o naipe do fogo. E aqui é tipo assim, ó, como é que eu saio dessa? Não tenho pra onde sair. Acabou, game over, né? Tô presa nesse conjunto de labaredas. Então o 10 de paus nos fala assim, ó, daqui eu só tenho uma saída. Sair. Não querendo parecer redundante. Só me falta sair. O tarô, gurizada, ele obedece uma linha de 1 a 10 e ele conta sempre uma historinha, começa com o As e para no 10. Então o 10 seria o último estágio, a estação final do respectivo naipe. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma carta que nos traz tormento, nos traz dor de cabeça, nos traz cansaço, nos traz exaustão. Então digamos que no passado tu chegaste num ponto de exaustão integral, tá? Possivelmente por conta dessa situação do ego que eu te falei antes, tá? Pode ser que isso tenha sido motivo para tu teres uma discussão em família, ou uma discussão com teu cônjuge, uma discussão com o teu patrão, com o teu funcionário, enfim, essa tua superioridade te trouxe algum tipo de incômodo, tá? Algum tipo de dor de cabeça. Essa relação de dor de cabeça, Virgem, possivelmente, aqui a gente tem o 10 de cálices, possivelmente tenha se instalado por conta de algum assunto de ordem emocional. Sabe quando a gente se envolve, nesse caso aqui fica excluído o fator laboral. Então, quando a gente se envolve com alguma coisa que mexe com a emoção da gente, sabe? Que a gente fica mal, que a gente se incomoda, que a gente fica triste. Então, esse 10 de cálices nos fala da busca da plenitude emocional, que nesse caso me parece que foi quebrada com o 10 de paus, porque tu estavas num estágio de exaustão completo. A parte boa é que chegou ao fim essa exaustão. Então aqui a gente tem vocês estão vendo um arco-íris ali, ó. Aqui a gente tem a lua, que é uma coisa que ainda não ficou bem esclarecido, mas a gente tem um arco-íris no fundo. Significa assim que temos alguma coisa além disso, temos uma luz no fim do túnel, ainda temos um brilho além disso. Muito bem. A carta que segue, de novo, coincidentemente, é a Lua. Esse arcano nos fala de coisas que realmente ficaram encobertas, nos falam de coisas que mexeram com a nossa intuição, com a nossa sensibilidade. Então me faz crer essa linha do passado, Virgem, que essa revolução, não vou chamar de revolução, mas esse incômodo, ele te fez assim mergulhar em águas muito profundas. E tu ficou por um tempo submerso nessa onda de será que eu fiz certo? Será que o que eu fiz será que eu devia ter feito o que eu fiz da maneira que eu fiz? Ou será que eu me precipitei? Será que eu fui muito prepotente, fui muito arrogante, ou fui um pouco humilde? Esse questionamento, tá? Então ele se instaurou na tua realidade. Muito bem. No presente, Virgem, a gente tem a Ariadne e a palavrinha dela é solução. Olha que coisa boa. A Ariadne, ela é uma guria que, percebam que ela tem um fio na mão. Essa menina aqui, ela é a guriazinha, ela é irmã do Minotauro. E o Minotauro é aquele monstro mitológico que a gente sabe que tem o corpo de homem e a cabeça de touro, ele vivia dentro de um labirinto.
E esse labirinto ele era inviolável. O Minotauro, como ele era antropófago, ele comia carne humana, de tempo em tempo o pai dele, o rei Minos, botava pessoas para morrerem lá dentro do labirinto para alimentá-lo, né? Então a Ariadne, como era uma guria muito justa, ela começou a ficar chateada com aquilo. Certa data chega um herói chamado Teseu na cidade, e aí ela conversa com esse menino e os dois têm uma affair, e aí ela diz, olha, eu tô triste porque acontece isso e isso. Ele diz, não, deixa que eu vou entrar no labirinto e vou matar esse Minotauro e tu não vai ficar mais triste, e daqui pra frente não morre mais ninguém. Ela prontamente ficou feliz com a saída que o moço apresentou e disse assim pra ele, não, faz assim, ó, tu vai, mas tu leva esse novelo de lã, porque daí tu vai desenrolando o novelo até fazer o que tu tem que fazer, e pra tu sair de lá de dentro, tu segue o caminho da linha para tu poder sair aqui, porque esse labirinto foi construído pelo meu pai para ser inviolável. Toda pessoa que entrasse ali não sairia jamais. Então eu vou te ajudar para que tu entre e saia, porque agora nós estamos apaixonados e viveremos felizes para sempre. E assim foi feito. O Teseu entrou, matou o Minotauro e veio seguindo a linha e conseguiu sair. Então por isso que a palavrinha do card é solução, porque a Ariadne teve uma solução, ela deu uma solução para o Teseu para acabar com aquela maldição que a cidade vinha sendo assolada. Então assim, Virgem, ó, no presente, que é onde a gente está aqui na linha do presente, tu achaste um caminho para se posicionar ante o que tu vinha passando. E esse caminho, essa solução que tu achaste foi uma coisa muito próspera, foi uma coisa muito providencial. Tava aquela preocupação, aquela tucanação, aquela loucura, mas tu conseguiu achar um jeito, uma maneira, né, de te posicionar, de fazer o caminho de volta, de maneira a te machucar menos e machucar menos os outros. Muito bem. O que acontece com esse caminho que tu achou? A gente tem aqui o 4 de copas. O 4 de copas é uma carta que nos fala assim de... não tô muito preocupada com o que está acontecendo, não tô muito a fim de saber o que está rolando, não tô muito a fim de fazer nada, não tô muito preocupado, ou seja, é uma carta assim tediosa, uma carta entediante, é uma carta de cansaço, de tipo, ai, agora não quero mexer com isso. Então, a solução que tu achaste para sofrer menos ou fazer sofrer menos foi te colocar de lado, te colocar à parte da situação. Tipo assim, não vou mexer com isso agora, não que não esteja preparado, até estou, mas prefiro não mexer com isso, porque esse assunto é uma coisa que já me trouxe cansaço, já me trouxe tristeza, já me trouxe preocupação. Então, no momento, eu aprendi a lidar com a minha dificuldade, eu aprendi a lidar com os percalços que a vida vem me apresentando. Então, hoje eu consigo me posicionar de maneira a ficar mais tranquila. Porque hoje eu entendo que a minha paz de espírito não tem preço. Nada que aconteça ao meu derredor pode ser mais importante do que a minha paz. Então, se para manter a minha paz eu preciso fazer a egípcia, me fazer de louca, me fazer de desentendido, me fazer que não estou entendendo, se esse for o preço, é isso que eu vou fazer. Digamos que tu assumiste uma postura inteligente diante da dificuldade proposta. Essa linha do presente, Virgem, vem clarificando a temperança. A temperança é um arcano maior. Os arcanos maiores são sempre influências externas, né, que fazem que entram na vida da gente. Essa temperança, ela nos fala assim, ó, de um tempo, uma pausa. Então aqui vem confirmando o 4 de copas, né? Aqui eu tô deixando quieto, tô deixando passar, não tô me envolvendo, tô ficando tranquila. E a temperança confirma que essa tua atitude é a atitude perfeita para ser tomada nesse momento. Sabe aquela fase onde o guerreiro precisa dar 2 passos atrás para avançar posteriormente quando lhe for conveniente, sabe?
Tipo, eu recuo para depois avançar. É disso que eu tô falando. Então a temperança nos traz uma energia assim de vou esperar o melhor momento para agir. E esse momento com certeza não é agora. Eu consigo entender que nesse momento as coisas elas estão se desenhando de maneira a se acomodarem de acordo com o tempo, de acordo com que o tempo vai passando, as coisas vão entrando para o lugar. E isso não precisa necessariamente da minha ação imediata, da minha ação efetiva. Eu posso ficar quietinho na minha, quietinha, né, observando, tentando controlar as coisas, tentando controlar os meus impulsos, porque a temperança também nos fala disso, de autocontrole, de saber esperar o tempo certo. Então eu tô numa fase que eu quero ficar de boa na lagoa, né, esperando o melhor momento para voltar a agir. Não estou dormindo, não estou fora da jogada, pelo contrário, estou muito atento e atenta a tudo. É opção minha nesse momento me retirar ou me colocar de lado, né? É opção minha passar um tempo observando as coisas para que posteriormente, se necessário e de meu desejo for, eu efetivamente tomar alguma atitude. No momento, eu prefiro esperar. Essa espera, Virgem, que tu decidiste no presente, esse stand-by, esse momento de pausa, ele te traz aqui um cavaleiro de copas. O que é um cavaleiro de copas? O cavaleiro de copas normalmente é uma oportunidade emocional avassaladora. O Cavaleiro de Copas é o Dom Juan, ele é o conquistador, é o fatality, sabe? É aquela pessoa que chega assim e te cega e te derruba, e quando tu vê, tu já tá sem ar, apaixonada ou apaixonado, e tu não sabe como fazer, tu não sabe para onde ir, e ele te envolve numa onda emocional que tu fica sem fôlego. Isso é muito bom, quem não gosta, né? Isso é muito bom. Então a gente está falando exatamente disso. No momento que tu resolve parar, dar um tempo, descansar, ficar quietinho, não tomar atitude nenhuma, não te posicionar, chega essa figura, vamos dizer assim, né? Essa figura emblemática que vai meio que te sacudir, vai meio que te tirar do eixo, tá? Esse encontro, essa oferta, esse choque emocional vai te levar no futuro, Virgem, pro personagem que a gente chama que tem o nome de Deimos, que ele é o carinha do pânico. Esse Deimos, ele é irmão do Phobos, né? O Phobos é o medo e o Deimos é o pânico. Esse menino aqui, esse garoto, ele aparecia assim na vida das pessoas para as pessoas, ele era uma figura tão assustadora que quando ele aparecia, ele surgia, as pessoas ficavam sem ar, aflitas, nervosas. Então é bem isso, é bem assim que tu vai ficar desculpa, quando essa abordagem te for feita. Me parece que vai ser uma coisa muito repentina, tu não vai estar esperando, pelo contrário, como eu disse, tu vai estar em stand-by, e aí surge esse choque de estou aqui, e aí tu entra numa onda de pânico, porque na verdade o que acontece? Tu não está preparado ou preparada, tu não está esperando essa atitude, esse arroubo de emoções, não, ao contrário, agora que tu parou para sossegar, então tipo assim, isso te pega meio que desprevenido, então automaticamente vai te dar uma onda de pânico. Essa onda de pânico que eu tô falando, ela vem clarificada pelo 9 de paus. Aqui lembra que tinha saído 10 de paus no passado e agora saiu 9 de paus, que nos fala assim, aquela sensação de atordor, de pressão, de noite sem dormir. Essa investida aqui desse cavaleiro, Virginiana, vai ser tão pesada, vai ser tão surpreendente que vai te tirar o sono. Olha só, é possível isso, né?
Quem nunca, né? Quem nunca apaixonado perdeu noites de sono? Então ele nos fala disso, assim. Gurizada, não necessariamente a gente precisa estar falando de uma relação conjugal, não necessariamente. A gente pode estar falando de uma amizade nova que surge, de uma parceria comercial que surge. O naipe de copas, ele nos fala de emoção, sim, mas vocês têm que adaptar para cada um, adapta de acordo com a sua realidade, né? Então essa chegada triunfal, ela vai te deixar com a perna frouxa, com a perna bamba, tá? E aí tu vai demorar um tempo para reabilitar o teu fôlego. Mas aí a gente tem aqui para clarificar a carta da justiça. Esse arcano maior é o arcano que nos fala da justiça divina sendo feita. Então assim, quando aparece isso aqui me diz o quê? Que por muito tempo tu foste indevidamente relegada a segundo plano, tá? O que tu quer dizer, Grace Luz? Eu quero te dizer assim, ó, que por conta de tu ser uma pessoa dedicada, de tu ser uma pessoa preocupada, de tu ser uma pessoa condescendente, uma pessoa carinhosa, bondosa, porque a gente sabe que os virginianos são, por excelência, cuidadores, né? São os cuidadores do zodíaco. Tu dedicar o teu tempo e a tua vida em si em prol do próximo, isso é uma coisa que na maioria das vezes não é reconhecida e muito menos correspondida. E isso para os virginianos não é nenhum problema, porque é típico do virgem, é típico do número 6, né? Somos os sextos. É típico, a gente veio para cuidar, a gente veio para nutrir, a gente veio para ajudar. A nossa missão é ajudar. Porém, quando a gente está falando de relacionamentos emocionais, a coisa ela fica um pouco mais dolorida, quando tu muito dá e pouco recebe. Então o que eu entendo aqui? Eu entendo que essa oportunidade, que essa novidade que está chegando, Virgem, vai te trazer a justiça que tu tanto espera, né? De que justiça eu tô falando? Eu tô falando da justiça de Deus. Tipo assim, tudo aquilo que tu depositaste em algum momento, em alguma situação, em alguém, na vida de alguém, no coração de alguém, por mais que esses alguéms que eu falei aí não tenham sido recíprocos, me parece que agora essa figura que chega vem com toda a reciprocidade que te é de direito, né? A carta da justiça ela é muito clara, ela nos fala exatamente de tu estar recebendo uma coisa que é do teu merecimento. Como surge essa pessoa? Tu fica naquele pânico, naquele medo, naquela fobia, e logo vem a justiça. Então isso me faz saber que realmente a pessoa que está chegando é uma pessoa que vem para, digamos, te devolver o que tu tanto investiu durante tanto tempo. Isso é uma coisa que é divino, né? Só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Ainda mais quando a gente tanto tempo, como eu falei, colocado em segundo plano, terceiro ou quinto, né? Então parece que chega a hora de tu receber o que tu deu. E confirmando isso, eu vou mais além, aqui a gente tem a carta do 6 de copas. A gente sabe que o 6 de copas é um arcano que nos fala de volta do passado, de alguém do passado vindo tentar comunicação contigo, ou tu tendo um momento nostálgico de tipo, uma coisa que eu já vivi, que eu quero viver de novo, ou que eu não vivi, mas agora vou ter a oportunidade de viver, né? Uma retomada ao que passou, né? O 6 de copas é um arcano que nos fala muito assim de refazer uma coisa que eu não tive condições, eu não tive tempo, né? Então, normalmente nos traz uma energia assim meio de volta, trazer de volta o que não esteve nas minhas mãos, me trazer de volta o que me foi tomado, trazer de volta. É mais ou menos essa história da justiça que eu falei, né? Estar te sendo devolvido uma coisa que te é de direito. Tá muito linda essa tua mensagem, hein, Virgem? A nossa mensagem, né? Eu tô bem feliz com isso. E lembra no início lá que falava os 3 fundos de deck, falou de uma ajuda, de um auxílio, de um monitoramento institucional, com trabalho em grupo e fé e esperança, cura inclusive, e isso me faz saber também que
Pode ser que haja, nesse momento, se formando na tua vida um projeto onde tu pode contar com uma pessoa muito especial, que seria esse sumo sacerdote, né? E uma equipe que está pronta para te ajudar, porque aqui a gente tem 3 de Pentáculos, que é uma carta de trabalho em grupo, né? E um trabalho que com certeza trará muitos bons frutos, com a carta da estrela. Muito bem, virginianos, agora a gente vai ver qual que era a energia que ficou separada no início do jogo. A concha de Afrodite. Afrodite é aquela deusa conhecida por nós todos, que é a deusa da beleza e da fertilidade, a bonitona do Olimpo, que a gente sabe, né? O que é a concha? A concha é de onde nasceu Afrodite. O irmão, digamos assim, o irmão da Afrodite, chamado Saturno, que era o deus do tempo, castrou o pai dele, o deus Urano, e atirou os testículos do Urano no mar. Os testículos desceram para o fundo do mar e da espuma dos testículos surge essa concha, de onde de dentro surge Afrodite ou Vênus, a deusa do amor e da fertilidade. Então, virginianos, digamos que o mês de setembro para vocês, para nós, será um mês de extrema fertilidade. O que tu tá falando, Grace Luz? Eu vou ter nenê? Eu vou ser papai? Pode ser também, não necessariamente nessa ordem, mas eu tô dizendo que assim, ó, que o que cair nas tuas mãos tem grande possibilidade de ser frutificado, de ser fertilizado, de ser aumentado. Então assim, se tu tem alguma coisa em mente, se tu tá com alguma coisa para fazer, faça. Essa é a hora, porque esse card nos diz que a proliferação do bem tá nas tuas mãos. Muito bacana, gurizada. Meninada, happy birthday to you. E eu queria pedir para vocês que vocês deixem o likezinho se vocês gostaram da leitura. Se inscrevam para quem não é inscrito, por favor. Sejam bem-vindos ao Portal. E quem já é inscrito, deixa um beijo nos comentários aqui para mim. Que eu adoro quando vocês participam. Me despeço de vocês então, pedindo pro Papai Velho lá de cima que ele nos abençoe pro mês de setembro com muita fertilidade, que é o que o nosso jogo fala, né? E um grande amor para quem tá precisando dele. Um grande beijo da Grace Luz e até a próxima.